Agora nós vamos aqui. O que eu sempre falo aqui, que o CCBN não tem nem ideia do que é justificação pela fé, porque o artigo, os pontos de fé e de doutrina, que eles mesmos atropelam, que eles não acreditam. Agora o Paulinho vai confessar uma coisa que todo CCBN faz e fala e pensa, que a água do batismo é onde é lavado o pecado dele. O CCBN acredita que o pecado dele é perdoado no batismo. Isso é antibíblico, isso é heresia, e eu vou mostrar para você. Ouça aqui o que ele vai falar agora. Temos o batismo, irmãos, que perdoa os pecados, que transforma a pessoa. Temos o batismo que perdoa os pecados. Gente, é tanta heresia que esse homem fala que não está escrito. Você ouviu ele falar isso? Eu vou voltar de novo aqui e eu quero que vocês ouçam e eu vou mostrar que ele sequer, esses pontos de ensinamento aqui de doutrina, aliás, ponto de fé, isso aqui é enfeite, não serve para nada para o CCBN isso aqui, tá? Ouça o que ele vai falar aqui, ó. Temos o batismo que perdoa os pecados. Ouça aí. Como não crer nesse caminho maravilhoso? Temos o batismo, irmãos, que perdoa os pecados, que transforma a pessoa. O pecador sai santificado, modificado, sai com o rosto reluzente, sai dando glórias a Deus. Como que não... Mentira. Olha só, o batismo perdoa os pecados, a pessoa sai santificada, a pessoa sai reluzente. Da onde? Da água do batismo da CCB. Seus mentirosos de uma figa. Ensinaram para o povo não estudar a Bíblia, vocês não estudaram e agora estão aí uma igreja centenária ensinando tudo quanto é lixo para o povo. Ponto 5. Ponto 5 do ponto de fé e doutrina da própria CCB. Nós cremos que a regeneração, ou seja, quando você é limpo do pecado, a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui está dizendo, e tem mais, os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus, sabedoria, justificação, santificação e redenção. Aqui está falando que na hora que você crê, na hora da sua fé, na hora que você entende e que você abre os olhos, é neste momento que os seus pecados são perdoados. É neste momento onde você é transformado em uma nova criatura. O batismo da água é um rito. Ali você faz uma confissão pública da sua fé. Você descendo na água, você está dando um recado público com testemunhas de que você creu em Jesus Cristo e por isso você está obedecendo o mandamento que ele deixou. É isso. Agora eles estão roubando, gente, a regeneração que só se dá pela fé em Jesus. Eles roubam a regeneração para dizer que a pessoa é regenerada na hora da água da CCB, no batismo da CCB. Isso é um absurdo. Isso é uma mentira, um estorvo, um engano. Ele está prestando um serviço para o diabo. Como assim? Ele está inventando e ele não, tá? É a CCB que está fazendo isso. Ele é apenas mais um reprodutor da CCB. A CCB, ela criou um evangelho falso, totalmente modificado e enfiou isso na cabeça do CCBN. O resultado disso, medo, pavor. O povo tem medo da morte. O povo passa a vida inteira sem saber. Eles não sabem se estão salvos ou não. Eles só vão saber naquele último dia. Eles desejam e almejam ir para o juízo, sabendo que lá no juízo, todo mundo que chega lá está condenado. Um absurdo. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui para vocês ouvirem, aí deixa rodar até o ponto 18. Ouça aí de novo. O pecado é perdoado na água do batismo da CB. Nesse caminho maravilhoso, temos o batismo, irmãos, que perdoa os pecados, que transforma a pessoa. O pecador sai santificado, modificado, sai com o rosto reluzente, sai dando glórias a Deus. Como que não vamos crer no batismo? Quantos que foram emergidos cegos saíram vendo? Quantos que foram batizados aleijados saíram andando? Quantos que entraram mudos saíram ouvindo? E todos entraram com pecado.
Observa que ele está tentando criar um ambiente místico para o batismo da CCB. Que a pessoa entrou... Eu não duvido que possa ter saído alguém ali curado, que existem N explicações para isso, da mesma forma que acontece até milagre nas promessas que as pessoas fazem para a Aparecida, para um punhado de santo, no espiritismo também, pessoa que cospe câncer. Isso não tem evangelho, isso não tem nada a ver com um evangelho. O que você está fazendo é deturpando a verdade, você está mentindo para o povo, enganando essas pessoas. Tá? Esse homem acabou de roubar o atributo que está em Jesus de regeneração. Isso se chama regeneração, CCBano, quando os seus pecados são lavados, removidos e você é transformado. Isso acontece no ato da sua fé, quando o Senhor converte o seu coração. Eu fui regenerado antes de pisar na CCB. Fui convertido. Ouça aí, meu Deus do céu, é muita coisa, cara. É muita coisa. E você pode observar, o povo está quieto, está no silêncio. Foram emergidos cegos, saíram vendo. Quantos que foram batizados, aleijados, saíram andando. Quantos que entraram mudos, saíram ouvindo. E todos entraram com pecado e saíram sem pecado. Maior obra dessa graça maravilhosa. Maior obra dessa graça, qual que é? Entraram lá na água com pecado e saíram sem. Gente, ele acabou de esconder Jesus. Ele acabou de suprimir Jesus. Quem é que tinha que entrar agora aí nessa pregação? Jesus. Não, as pessoas aqui que creram em Jesus, né, tiveram seus pecados removidos e lavados no sangue do Cordeiro. Não é mais o sangue de Jesus quem lava o pecado. É a água da CCB. É a água da CCB que transforma o CCBano. Pessoal, essa igreja afronta o evangelho. Essa seita afronta. E se você permanecer aí, CCBano, o seu lugar é com estes falsos profetas no lago de fogo. Ah, mas eu estou tantos anos aqui. Não importa. Não importa. O que importa é que a verdade chegou. Chegou para você. E se você negar a verdade, se você negar esse beneplácito de Deus que está tendo com a sua vida, te dando a oportunidade de conhecer a verdade para te salvar, meu querido, né? Isso vai pesar contra você. Isso vai pesar e muito. Um absurdo. Eu fico indignado, rapaz. É sério, tá? Depois dessas análises, dessas palavras, até problema de pressão eu tenho agora. Porque é um absurdo uma pessoa regenerada ouvir essas heresias e continuar tranquilo, continuar em paz. Não dá. Vamos ver aqui. Agora o 18. Aí ele vai falar que não tem pregação melhor do que a do Espírito Santo. Você sabe o que quer dizer Espírito Santo, que ele está querendo dizer? A da CCB. Não tem pregação melhor do que a da CCB, porque ele diz que a pregação da CCB é feita pelo Espírito Santo e a das outras igrejas é pela carne, é o homem, é a sabedoria humana. Você sabe disso, né, irmão? Então você vê que o tempo todo esse homem está falando da própria denominação, da CCB. Ele está o tempo todo puxando a sardinha para o lado da CCB. Esse homem não fala de Jesus, o ponto dele é CCB. A CCB é um grande bezerro de ouro desses idólatras. Esses homens adoram a CCB. E o lugar desses homens, a começar com esse senhor, Paulinho do Paulista, que será condenado ao lago de fogo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É impossível um camarada desse ser salvo com tanta heresia que esse homem prega. Ele está a serviço de espíritos diabólicos. Não tem outra explicação para isso. Ouça aí o que ele vai falar agora. Não queremos nos misturar com ninguém. Nós não precisamos de miscigenação, de reforços extra, de reforços de fora. Quantos homens sábios, entendidos, estudados, irmãos, na Bíblia, percorreram os países em que Jesus Cristo andou, viram as tumbas, viram lá o que eu não sei que tem tudo lá, nunca fui, e tem tanta coisa lá, estudaram os pergaminhos e tanta coisa, e diz agora, nós estamos doutrinando esta igreja, aquela outra igreja, e agora chegou a hora da congregação, receber o nosso auxílio, e nós vamos ensinar vocês o que é a graça de Deus. Irmão, alguém pode te ensinar da graça de Deus? Alguém tem alguma coisa melhor do que você recebeu? Ensinar da graça de Deus o que é? É tudo que ele aprendeu sobre CCB.
Irmão, alguém tem algo melhor para te ensinar da graça de Deus? Ou seja, alguém sabe é melhor do que você, quer receber a graça de Deus? Gente, observa, o diabo criou um falso evangelho, uma falsa graça. Para quê? Para te chamar devagarinho, te iludir e te carregar por um caminho totalmente obscuro. Prova para mim aonde que tá a heresia, o seu fake news, seu fake, que não tem coragem de mostrar sua cara. O seu comportamento aqui, de um homem covarde, que está escondido atrás de um perfil fake, é a prova de que a sua seita, ela é simplesmente uma igreja opressora. Eu queria que você me provasse aonde que um camarada que passou a vida inteira chamando uma denominação de graça de Deus, de obra de Deus, que escarnece contra a Bíblia, e fala mais um monte de heresia. Aonde que está a salvação de um homem desse? São pessoas lesadas igual você, camarada, que é culpada por esse Paulinho estar pregando essas asneiras. Ele só tá lá porque tem gente como você para dar glória, para ficar batendo palma para esse tipo de pregação diabólica. Eu queria que você me provasse que eu tô errado. Você não consegue. Se ele se converter, meu filho, é óbvio, qualquer um que se converter, né? Mas o camarada que tem a Bíblia na mão, 50 anos dentro de uma igreja, pregando contra Jesus Cristo, é muito difícil o camarada chegar no final da vida dele, Jesus, eu passei minha vida inteira te atrapalhando a sua obra, o seu reino, eu vou te converter agora, afinal de contas, você já mandou tanta gente já para o inferno, mas eu vou te salvar agora. Deus pode salvar quem ele quer, mas eu não acho que isso vai acontecer. Entendeu, meu querido? Eu não acho que isso vai acontecer. Paulo foi convertido, não foi no final da vida dele, não. Foi no começo. Ele era jovem. Deu tempo ainda dele trabalhar para o reino de Deus. Tá? Essa conversa furada que vocês inventam aqui para tentar dizer, não, vamos pegar leve. Não, vou continuar pegando a mesma pegada, porque a realidade é que hoje ele trabalha para o diabo. Simples assim. Vamos lá. Você já ouviu alguma coisa, pregação melhor do que a pregação do Espírito Santo? Pregação da CCB. Não, fica com a tua sabedoria, que nós ficamos com a sabedoria do Espírito de Deus. E rejeitamos tudo isso. Ai, meu pai do céu. Essa é a congregação cristã no Brasil. Uma igreja constituída, a sua liderança, por ignorantes. Homens que não sabem nada das escrituras e fica pregando essas pataquadas que nem o Paulinho do Paulista, né? E ninguém fala nada, tá tudo certo. Agora, se falar do projeto Resgate, aí ele já se retrata no outro culto. Se falar qualquer coisa contra ele, aí se retrata. Agora, falar esse monte de heresia, para você ver como essa igreja é conivente com coisa errada. O que ele vai falar? Eles não vão falar nada, tá? Ouça aqui, ó. Ponto. Aí ele vai falar que estão procurando pelo em ovo. Paulinho tá querendo dizer, não, eu não falei nada demais. É o povo que tá procurando pelo em ovo. Presta atenção. Podem crer que vão buscar coisa aqui, buscar coisa lá, buscar novidade lá. E me perdoe, irmão. E me perdoe. Eu vou falar como homem. Mas você que fica procurando pelo em ovo, você vai achar pelo em ovo. O diabo não vai criar um pelo novo. Você vai falar, isso aqui é verdade, quando é mentira. Deus está me dando essa palavra hoje com grande pesar no coração. Eu gostaria de... Olha o comentário dos fanáticos. Esse crítico Josafá está escarnecendo e blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Isso é terrível. Não, meu filho. O Espírito Santo não vai enganar as pessoas. O Espírito Santo não vai dizer... Foi o Espírito Santo quem falou que isso aqui é a graça, é a obra de Deus. Que está aqui na Bíblia. Ele não vai falar o contrário disso na boca desse idoso da sua igreja. Tá? Isso é conversa furada sua. Você pode falar o que você quiser. Isso não representa a realidade. Esse idoso aí da sua igreja, ele é um filho do diabo. E transformou vocês em 2 vezes mais filhos do diabo do que ele. Ok? Você pode falar, tá blasfemando. Blasfemando contra o quê, rapaz? Você tá pensando que a gente é tonto? Que a gente não conhece a palavra de Deus? Esse homem tá pregando um monte de heresia. Blasfema é você
que está atribuindo essas heresias ao Espírito Santo. Você está blasfemando, junto com o Paulinho do Paulista. Você está atribuindo essa obra satânica ao Espírito Santo de Deus. Aprenda isso. Você vai ouvir depois isso, naquele dia do juízo, tá bom? Segue aqui, ó. Está procurando pelo em ovo. Dizem que está tudo bem, mas não está nada bem, não. Gosta de falar, gosta de ouvir falar mal. Até agora esse camarada não falou nada do que ele leu na pregação. Já estamos caminhando para o fim. Tá? Tá aqui, ó, minuto 14:32. Eu vou voltar aqui. Só para vocês lembrarem, eu vou voltar no começo, onde ele fala qual é a pregação, qual que é o livro. Ou seja, Pelo irmão, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele falou alguma coisa da pregação? Esses homens não estão nem aí com a Bíblia. Eles lêem a Bíblia, apenas a Bíblia lá na CCB, a leitura da Bíblia, ela não passa de café com leite. Café com leite, não serve para nada a Bíblia. Aí vem um Zé Mané aqui falar que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, vai caçar o que fazer, rapaz. Eu vou ficar tolerando isso não. Capítulo 11. Paulo continua a sua defesa. Aqui ele está defendendo o seu apostolado, né? Pois sofro se alguém... Blá, blá, blá. Paulo está falando do seu apostolado junto aos judeus, aos gentios, e tá aí. Falou alguma coisa do que está escrito lá? Falou nada. Absolutamente nada. Nada com nada. Falou nada. É essa a CCB, uma igreja sem compromisso nenhum com as escrituras. Ficar repetindo o mesmo assunto aí, o camarada que é fake, daqui a pouco eu bloqueio ele na hora que ele voltar. Tá? Vamos ver aí, ó. Pelo em ovo. Muitos. Ainda mais vindo do Paulinho, esse negócio de pelo em ovo aí, depois que ele falou de livro pornô, é complicado. Muitos de nós não estão aceitando. Exatamente, Fernando. O Fernando lembrou muito bem. O Paulinho está pregando aqui de forma velada que a letra mata e o espírito vivifica. É essa as bobagens que esse senhor fala. É essa bobagem que ele fala, tá? Ou seja, as outras igrejas estudam. Nós pregamos pelo Espírito Santo. Você acha que essa pregação tem Espírito Santo em algum lugar? Não tem, né, irmão? Os ensinamentos. A base. Quer mudar os termos. Quer mudar os marcos. E não estão satisfeitos. Agora, ouvinte, tem muita ira de Deus aqui. Amanhã vão estar falando mal do irmão Paulinho. Aí, já até sabe, ele falou tanta abobrinha que ele já sabia. Olha aí. Está meio parada essa palavra, porque isso me dá... Tem muita ira de Deus hoje. Muita tristeza de Deus. Não gosta de falar isso? Você vê que fala as coisas sem sentido algum. Tem muita ira de Deus, tem muita tristeza de Deus. Você vê? Ele usa frases que não encaixam, ele não consegue criar uma frase. Ele usa tanto adjetivo que tem hora que ele coloca adjetivo em frase que não tem nada a ver. Tem muita ira de Deus, tem muito não sei o que lá. Aí quando você vai prestar atenção no que ele vai falar, não tem nada a ver com a ira, tem nada a ver. Olha, ouça aqui, ó. Mas tá preocupado com o crítico, olha aí. Está meio parada essa palavra, porque isso me dá... Tem muita ira de Deus hoje. Muita tristeza de Deus. Não gosta de falar isso? Parece que dá força para eles. E pode contar que amanhã está lá parando o mal do irmão Paulinho. É o Josafá, ele tá falando. Foi eu que fiz mais vídeo aqui. Teve uma vez que eu fiz um vídeo em um culto. No outro culto ele desceu o pau em mim e falou: tem um canalha. Canalha, chamou de canalha. Ficou bravo o Paulinho.
eu fiz análise de um culto, no próximo culto, quando eu fui lá ouvir, eu falei, o danado assistiu o meu vídeo, rapaz. Alguém levou pra ele, chamou de canalha, falou um monte de coisa, falou que tem um... mas a CCB tem um setor jurídico poderoso, esses canalha vão pagar. Paulinho, agora ele viu que, né, perderam tudo, agora tá desolado, coitado, tá desolado. O grito, entregar na mão de Deus não funcionou, processar não funcionou, abrir inquérito não funcionou. E agora, Paulinho, o que sobra? Choramingar pro CCBano pedindo, por favor, para voltar a honrar eles. Ouça aqui, ó, tá falando do crítico aqui. Paulinho. Como, irmãos? Que essa palavra... Paulinho tá irritado. Tá acabando, eu nem acredito, rapaz. Deus abençoou. Ó, 21. Como deixar de acreditar? Olha a pergunta que ele tá fazendo. Gente, presta atenção. Como deixar de acreditar nos servos de Deus, santos, né? E acreditar no crítico dessa palavra. Desligado da graça. Olha aí, ó. Desligado da graça é que tá desligado da CCB, né? Como que vocês vão deixar de acreditar no Paulinho do Paulista, gente, para acreditar no que eu tô falando, né? Resposta pro Paulinho, como, ó? É só pegar a Bíblia e conferir o que eu falo e conferir o que o Paulinho tá falando. Oh, e agora? Como faz, Paulinho? Ah, você falou aí, Paulinho, uns cultos atrás, para de falar de Jesus, 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 Jesus. Eu tô imitando a voz dele, tá? Ele falou Jesus uns 4, 5 vezes, a mesma coisa. Depois ele falou, irmão, né? Nós somos os intercessores entre vocês e Deus. E a Bíblia diz, o único intercessor entre o homem e Deus é Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 4. Entre o homem e Deus é Jesus, o Filho de Deus. O único intercessor. E mais um punhado de bobagem que esse Paulinho fala, né? Mas ele tá quase pedindo, pelo amor de Deus, gente, vocês estão parando de acreditar em mim, para acreditar no crítico do YouTube. Ouça aí, presta atenção. Aninha, Ana Meg, Deus abençoe aí, viu, irmã, pela contribuição. Muito mesmo. Ouça aí, ó. Desespero do Paulinho do Paulista. Possa chegar no ouvido de quem precisa. Como deixar de acreditar no servo de Deus, no ministério escolhido por Deus, sofrido, provado. Sofrido, provado. Sofrido com o quê? Provado com o quê? Hein, filho? Vocês não evangelizam ninguém, vocês não vão pra praça nenhuma, nunca morreu um missionário da CCB em países, né, perigosos para poder evangelizar. Não fizeram nada. Você vive no Jardim Paulista, rapaz. Mora no fundo da igreja, tranquilão. Que sofrimento você tem? Seu mentiroso, enganador. Esse povo da CCB é preguiçoso. Eu queria que vocês me dessem um nome de alguém que viajando lá para aqueles países perigosos foi pego em tocaia, né? E tiraram a vida de um evangelista da CCB. Lugar nenhum. E estamos sofrendo. Nós sofremos. Pra lá, sou choramingão. Cidade aí, rapaz. Tá mendigando honra dos outros. Como deixar de acreditar no servo de Deus, no ministério escolhido por Deus, sofrido, provado, santificado. Deixar de acreditar num servo e crer num homem caído, numa mulher caída, num pecador, numa pecadora, numa pessoa frustrada. Como deixar de acreditar nesta palavra que Deus está mandando, de acreditar no crítico dessa palavra? Como acreditar nessas pessoas desligadas da graça, perderam a graça? Acreditar no crítico dessa palavra, que é o crítico da palavra dele, né? Dele. Não pode criticar. Você tá vendo que o outro lado da moeda aí, ele tá rogando sobre si uma infabilidade papal. Não pode duvidar de mim, gente. Como é que vocês podem acreditar em alguém que duvida de mim? Ninguém pode duvidar de mim. A palavra de Deus, afinal de contas, tá em mim. Eu sou a palavra de Deus, né? Ele tá praticamente falando isso. Seu herege, você vai dar conta, Paulinho. Tá? Você vai dar conta. Você tem um lugar reservado no Lago de Fogo.
Você passou a vida inteira, está no final da sua carreira, e mesmo assim você está lutando contra a verdade, para manter esse povo preso na ignorância e na mentira. Esses homens serão condenados, não tem um pingo de dúvida quanto a isso, gente. Tá? Eles nunca fizeram nada pelo reino de Deus. Muito pelo contrário, tudo que esses homens ensinam é contrário à Bíblia, é contrário à palavra de Deus. Aí vem o tapado do CCBano dizer que esses homens estão falando pelo Espírito Santo. Não, tá falando pelo Espírito Santo, Josafá tá blasfemando. Vai caçar o que fazer, rapaz. Pensa que a gente é tonto? Tá pensando que a gente é besta? Como é que o Espírito Santo vai falar tanta asneira? Que nem fala esse homem. Tanta tolice, tanta bobagem. Estão com o espírito contrário à obra de Deus. Como que vocês acessam o celular ou a internet? Como é que vocês assistem? Vocês estão pecando na presença de Deus. Vocês estão tomando veneno. Oxalá que esse veneno é pior do que diz a palavra. Beberão coisas mortíferas e não farão dano. Aí nada a ver que esse homem está falando, ele tenta caçar um assunto na palavra. Não, porque vocês estão tomando veneno. Porque diz a palavra, tomarão veneno e não sofrerão dano algum. Ao contrário do que ele está falando, justamente o contrário, ele quer arrumar uma palavra bíblica que diz, porque vocês estão tomando veneno, vocês vão morrer. É isso que ele queria falar. Mas ele pega um exemplo que fala que não, que Jesus diz, ainda que vocês tomem veneno, vocês não vão acontecer nada com vocês. Você percebeu que esses homens estão perdidos na Bíblia? Nem exemplo bíblico ele consegue arrumar mais para poder se defender. Nem exemplo bíblico. E como a irmã colocou aqui, ó, sim, irmã, esse canal aqui é um remédio contra as heresias da CCB. Não estou exagerando. Aqui tem testemunha de pessoas que depois de conhecer os nossos canais e ouvir a gente pregando a verdade e libertar as pessoas desse tipo de pregação falsa, as pessoas pararam de tomar remédio pesado, pessoas que saíram da depressão. Teve gente aqui que estava na beira do suicídio e voltou atrás. Sim, isso aqui é de Deus, porque nós estamos usando a palavra de Deus. Veneno é o que esse homem está pregando aí, esse falsário da fé, mentiroso, falso profeta, enganador. Vamos ouvir o restante. O veneno está fazendo dano para muita gente. Porque quem tem o Espírito de Deus, a cobra picou Paulo e não matou Paulo. Oxalá que muitos desses picados não morram, mas que renasçam na obra de Deus. Agora o último ponto é mais da mesma coisa, falando da mesma coisa. Estão deixando de acreditar na palavra de Deus, que são eles a palavra de Deus, para acreditar nos críticos. Não, ninguém está acreditando em mim. Eu peço para ninguém acreditar em mim. Acreditem na palavra de Deus. Confira pela Bíblia, tanto o que eu falo, quanto que o Paulinho está falando, ou qualquer outro ancião. Essa é a palavra de Deus. É nela que você deve acreditar e entregar sua vida. Seguir as diretrizes da palavra de Deus. Isso aqui, irmão, tá? Não vai na conversa fiada desse homem que arrogam sobre si a luz e a palavra de Deus. Eles se acham sábios. Eles acham que a palavra de Deus está na própria boca deles e que eles têm a vida e a morte na boca deles. Esse homem, Paulinho Paulista, o que esse homem rogou de praga de morte não está escrito nas pessoas. Agora ele parou, depois de ter levado tanta chilapada desse canal aqui, ele aprendeu e parou de ficar rogando praga. Mas esse homem é um dos maiores praguentos que eu já vi na CCB. Um dos maiores praguentos. Era um homem que tinha prazer de ficar pregando cemitério. Deus vai mandar pro cemitério, vai fazer não sei o quê. Deus vai fazer. Aí eu dei uma chilapada boa nele e provando com a Bíblia, parou. Acho que alguém encostou nele lá e falou, Paulinho, tem um crítico falando lá, acho que vamos analisar aqui, acho que tem razão. Ele parou de falar. Ele parou. Tá? Vamos ouvir aqui, ó. Como é que vão crer nessas pessoas? De onde vieram? Quem são? Já estiveram no nosso meio? Saíram fora dos termos. Oferecemos a salvação, mas não tem mais lugar de ocupação na obra de Deus. Procuram deturpar o povo de Deus. Cuidado em ouvir essas coisas. Eu nunca ouvi uma pregação de um pastor. Nunca ouvi uma pregação evangélica. Eu ouvia sermão de padre. Mas como é que vamos, irmãos, ouvir uma pregação de um homem que não tem o Espírito Santo? Um homem que perdeu a graça de Deus.
Isso entristece, irmãos. Crê mais numa pessoa que está desviada do que no... Não estou falando de mim, estou falando do ministério dessa sagrada obra. Que luta para ter uma palavra, se santifica, se purifica. Se santifica, se purifica, eu não sei na onde, porque quem me santifica e me purifica, a Bíblia fala, né? Através da palavra nós somos limpos. Eles não estudam a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles não lêem, eles não procuram e diz que são santos. Vocês são mentirosos. Santo nada, seu mentiroso, seu enganador. Esses homens quer dizer, o que ele quer dizer? Nós não estudamos, a gente não sabe nada do que está na Bíblia, mas a gente ora, então a gente é santo. Quem diz que a oração faz alguém santo? Quem diz que a oração santifica alguém? Palavra de Deus, Jesus falou para os apóstolos, vocês estão limpos pela minha palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, irmão, ela vai nos aproximando de Jesus, ela faz com que você queira no caso, agradar mais a Deus, você vai se afastando das coisas do mundo, você vai se purificando, porque você vai se santificando. É a palavra de Deus. Eles são santos, porque eles oram. Ai, caçar o que fazer, seu mentiroso. Não fique estudando e contando coisas, detalhes da palavra, porque a palavra é um marco, a palavra é um início de conversa, é uma luz sobre o assunto que deve ser tratado, o assunto que deve ser falado, para que não haja uma repetição e para que alcance toda a manifestação. Falou nada com nada, a palavra é o marco, a palavra é a luz, a palavra é o início de uma pregação, a palavra é o marco, a palavra é o... O camarada, ele tenta criar uma frase bonita, sabe? Ele tá tentando fechar com uma frase bonita e o camarada fica todo perdido. Ele tenta construir uma frase e fala esse monte de... Eu vou voltar um pouquinho para você ver. Vê se você entende alguma coisa do que esse senhor tá falando. Ouça aí, ó. Sagrada obra. Que luta para ter uma palavra, se santifica, se purifica. Não fica estudando e contando coisas, detalhes da... Deixa eu falar com a Maria Graças. Maria Graças, eu não quero fazer sua cabeça não, minha filha. Eu estou falando a verdade, pregando o evangelho, repreendendo e rebatendo as heresias da sua seita. Se nada disso mexe com você, se você continua aí, fica, minha filha, porque Deus não te quer, tá? Porque só vai crer aqueles que pertencem a Deus. Só vai acordar dessa enganação aqueles que pertencem a Deus. Porque eu, querida, não tenho o poder de te convencer nem de te converter. A palavra de Deus ensina que é o Espírito Santo quem te convence do pecado e do mau caminho que você tá. Então, se você não sentiu nada, é porque o Espírito Santo passou por você, cheirou, essa aqui não quero, e caiu fora. Se o Espírito Santo não te quer, minha filha, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer nada. Você continua aí, tá? Não sai não, que para você é prejuízo. Continua aí. Só vai ser salvo desta seita aqueles que Deus ama. Ouça aqui a lambança que o Paulinho está falando. A palavra, porque a palavra é um marco, a palavra é um início de conversa, é uma luz sobre o assunto que deve ser tratado, o assunto que deve ser falado, para que não haja uma repetição e para que alcance toda a manifestação, toda a obra do povo de Deus na face da terra. Para que alcance toda a manifestação, para que alcance toda a obra do povo na terra. Se você escrever a frase, faz isso. Eu faço isso às vezes para entender as lambanças do CCBN. Escreve o que ele está falando e depois você manda alguém ler. Escreve e diz para a pessoa interpretar. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou fazer esse teste com vocês aqui. Eu tô falando de mim. Tô falando do... Ó, não tô falando de mim. Vamos lá. Eu vou escrever, ó. Não tô falando de mim. Eu vou mostrar para vocês que esses homens não falam nada com nada. A pregação deles é tudo palavras inventadas. Ministério dessa sagrada obra. Até aqui vai. Estou falando do ministério dessa sagrada obra.
Depois nós vamos ler isso aqui. Agora começa a lambança. Olha aí. Que luta para ter uma palavra, se santifica, se Que luta para ter uma palavra. Agora começa, ó. Que luta para ter uma palavra. Mas quem é que está lutando para ter a palavra? Vamos ver aqui, ó. Que santifica. Ah, é. Ele falou aqui, né, agora. Que santifica. Eu vou provar para vocês agora que esse homem não fala nada com nada. As pregações desse homem é totalmente atrapalhada. purifica, não fica estudando, Que santifica, que purifica, que não fica estudando, você Sebriano fica doido comigo por causa disso. Isso aqui significa análise minuciosa. e contando coisas, detalhes da palavra, E contando coisas, detalhes da palavra. Rapaz, eu vou mostrar isso pra alguém, aí eu quero ver. porque a palavra é um marco, a palavra é um início. Agora, porque a palavra é um marco, o marco é o início do quê? Início de conversa é uma É o início de conversa. É o início de conversa. Gente, isso vai dar um bafafá, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. luz sobre o assunto que deve ser É o início de uma conversa, é luz sobre um assunto, é luz sobre um assunto. Coitado. tratado, o assunto que deve ser Luz sobre o assunto que deve ser tratado. Deve ser tratado. Deixa eu voltar um pouquinho que eu tô me perdendo. Tá acabando, falta segundos para acabar a pregação. a palavra no início de conversa é uma luz sobre o assunto que deve ser tratado, o assunto que deve ser falado, Assunto que deve ser falado. Assunto que deve ser falado. para que não haja uma repetição e para que não haja repetição. Nossa. Não haja com H. Não haja uma repetição. alcance toda a manifestação, toda a obra Para que não haja uma repetição do que, meu Deus? De toda uma da obra. Que luta para ter uma palavra, se santifica, se purifica, não fica estudando e contando coisas, detalhes da palavra, porque a palavra é um marco, a palavra no início de conversa é uma luz sobre Porque a palavra é o marco, o início de conversa. o assunto que deve ser tratado, o assunto que deve ser falado, para que não haja uma repetição e para que alcance Para que alcance. Que aí agora ele se perdeu de vez. Para que alcance toda a uma. Depois ele muda. a manifestação, toda a obra do povo de Deus, Toda uma manifestação, toda uma manifestação, toda a obra do povo, toda a obra do povo. E o que mais? Vai acabar. da face da terra, vai Toda a obra do povo da face da terra. Meu Deus. Face
da terra. Em todos os lugares, conhece todo. De todos os lugares. Vixe. De todos. Nossa. Quem que vai entender isso aqui? Você entendeu, CCBano? O problema que vocês têm, quando eu falo que vocês ficam ouvindo coisas que vocês nem entendem o que está sendo dito lá, isso não é exagero? Ou seja, Os nossos procedimentos e na palavra. todos os lugares e todos os nossos procedimentos, meu Deus, e todos os nossos procedimentos. Nossa. Resume a nossa vida inteira, nos ensinando a doutrina e como caminhar em Cristo. Que nos ensina a vida inteira. Quando eu falei que esse homem é um embromador, tá aí a prova. Ouça aí. E como é que isso? Vocês deixam de acreditar. Muitos deixam de acreditar na palavra. E como que é isso? Muitos deixam de acreditar. Eu vou fazer um vídeo sobre aqui, mas eu vou ler para vocês aqui. Ó. Olha o que o Paulinho acabou de pregar. Vamos lá. Porque a palavra é o marco. É o início. É o início de uma conversa. É a luz sobre um assunto. Deve ser tratado. Assunto que deve ser falado. Para que não haja uma repetição. Para que alcance toda uma manifestação. Toda obra do povo na face da terra. De todos os lugares. Em todos os nossos procedimentos. Que nos ensine a vida inteira. Fala para mim, gente, se tem algum sentido isso. Aí tem um finalzinho aqui que eu até desisti que acabou a folha aqui, ó. Fala para mim, CCBano, tem algum sentido o que esse homem está falando? E isso é um exemplo que eu estou falando para você. Ele faz isso em todas as pregações, nas pregações inteiras. Isso, ele fica jogando pedaços de adjetivo no meio de frases que não vai dar em lugar nenhum. A frase não quer dizer nada e o povo dá glória. Santo Deus, que palavra! E você viu lá? Meu Deus do céu! Tá? Você viu que palavra que aquele homem pregou? Prega nada com nada. Vou repetir. Palavras do Paulinho, tá? Pode abrir aspas aí, ó. Paulinho acabou de pregar para o CCBano. Porque a palavra é o marco. É o início da conversa. É luz sobre o assunto, né? Que deve ser tratado. Assunto que deve ser falado. Assunto que deve ser tratado. Assunto que deve ser falado. Para que haja uma repetição. Para que não haja uma repetição. Ó. Então a palavra é um início, é um marco de um assunto que deve ser falado, de um assunto que deve ser tratado, para que não haja uma repetição. Deu para entender alguma coisa? Deu para entender? Aí segue. Para que alcance toda uma manifestação. Ó, para alcançar toda uma manifestação. Do que ele está falando? Que manifestação é essa? Aí ele fala, toda obra do povo na face da terra. Que obra do povo é essa na face da terra? Explica aí, CCBano. De todos os lugares. Para que alcance a obra do povo em toda a face da terra. Aí ele repete, em todos os lugares. E todos os nossos procedimentos. O que tem a ver essa palavra procedimento? A frase já não estava encaixando. Ele estava precisando arrumar palavras para poder conseguir dar sentido na frase. Aí ele enfia o tal do procedimento aqui no meio, que eu não sei para que ele colocou essa frase do procedimento. Toda a obra do povo, na face da terra, de todos os lugares, de todos os nossos procedimentos, que nos ensina a vida inteira. Meu Deus do céu, CCBano. Você pode não gostar de mim, meu filho. Pode ficar bravo comigo, mas você não pode dizer que o seu pregador não fala asneira, que não prega coisa com coisa, tá? Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E aí o CCBano vai ficar bravo, que eu vou interpretar o Paulinho e eu vou criar um texto desse aqui. E aí eu quero ver o CCBano dizer que ele não dava glória para essas loucuras e essas bobeiras que esses anciãos da CCB falam.
CCB não tem evangelho, eles pregam bobagem o tempo inteiro. Aqui, ó. Vamos acabar. Para acreditar nessas pessoas aí. Vocês estão vendo? Vocês estão tomando veneno. Estão tomando veneno. Vocês que estão vendo isso aí, estão fracos na fé. Tá bravo. Quem vê essas coisas está fraco na fé. Está se desviando dos retos caminhos de Jesus Cristo. Nós estamos no caminho, na verdade e na vida. Pode ter outros caminhos que nem esse. Eu desconheço. Mas esse que eu conheço, quero morrer nele. Para não morrer na alma, ganhar a vida eterna. Deus seja louvado. Tem que morrer lá, ele fala para se salvar, senão ele não ganha vida eterna. Pode ficar aí, Paulinho, ninguém quer tirar você daí não, tá? Você vai ser afundado junto com essa seita no lago de fogo. E todos vocês que estão aqui e que vocês são coniventes com esse tipo de pregação, com os ensinos da congregação cristã no Brasil, a Bíblia fala que Deus vai cobrar não só de quem faz, mas também dos que consente com os que fazem. Ou seja, você é conivente porque você consente, não só consente, você também defende, né? Você tá aí lutando, tá? Tentando dar mais crédito, dar ênfase a essas pregação maluca desses CCBanos. É lamentável, pessoal, mas é isso aí, é o que a gente tem. Essa análise aqui, ó, 22 pontos, foi em um culto só, gente. Um culto só. O que esse homem pregou, sabe, nem vou falar de útil. O que ele pregou que ficou no 0 a 0? Nada, quase nada. Tudo que ele pregou tem ponto negativo, tem heresia, tem falatório, tem enganação, tem alguma coisa de errado, tá? Eu lamento. E é por isso que eles estão tentando derrubar esse canal. Esse canal aqui tá passando por bastante luta contra a CB, porque eles querem parar esse canal, porque esse canal tá abrindo os olhos de muita gente. E graças a Deus por isso. Isso é obra de Deus. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês. Deus abençoe muito. Eu tô um pouco gripado, não sei se vocês perceberam aí. E eu já tô com dor de cabeça. Preciso deitar um pouco, porque não é fácil ouvir essas maluquices que esses homens falam, gente. Não é fácil. Mas eu tô aqui por vocês, porque eu amo a obra de Deus e eu tô aqui para trabalhar para Ele, né, resgatando os mortos que estão na CCB, tá? Esse canal aqui tá soprando dentro da CCB para o Senhor levantar os mortos que lá estão enterrados, né? E graças a Deus, muita gente está saindo de lá, né? O Senhor está ressuscitando e está saindo de lá. Graças a Deus por isso, tá? Deus abençoe a todos vocês, irmão. Dá mesmo, irmã Isabel. Quem que não fica com dor de cabeça ouvindo essas baboseiras desses homens, né? É muita bobagem mesmo. Rindo alto aqui, muita bobagem tá falando. Obrigado, irmã Liana. Deus abençoe, tá? Tomar um chazinho quente ali agora, gente. Tentar me aconchegar ali para esquentar um pouquinho. Meus irmãos, agradeço a presença de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz de Jesus. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus.